Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre conflitos, desafios para crescer a dois. Sabe, Mário, quando o Mário e a Cota propuseram para a gente vir falar sobre conflitos, eu logo fui ter com a Raquel, minha esposa, está aqui, e falei: olha, Raquel, vamos falar lá na Escola da Família sobre conflitos. Pois é, né? Você sabe que eu sou especialista em conflitos, não é? Ela deu aquela olhadinha em criar conflitos, em prolongar conflitos, em postergar conflitos, em enlastecer conflitos. E a grande verdade, o Mário disse: eu acho que não existe relacionamento sem conflito, mas não acho. Não existe. Não existe qualquer relacionamento humano que não seja, em algum momento, conflituoso. Os embates são inevitáveis na nossa caminhada, no dia a dia. E nessa noite, nós vamos tentar entender como que o conflito entrou na humanidade, entrou dentro da família, tentarmos entender o que é conflito, ver se é possível definir o que é conflito, qual o caminho a ser tomado diante de um embate, para saber a importância da cruz dentro da família e dentro dos conflitos, para saber se é possível ter crescimento diante de um conflito e posteriormente a um conflito. Então, nós vamos começar com a palavra de Deus aqui, o primeiro versículo, e na verdade o primeiro, mas o estrutural da nossa compreensão dessa noite. É Amós 3:3, que diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Na verdade, esse versículo é uma pergunta. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Deus, o que o Senhor tem para os nossos relacionamentos conjugais. Edifica-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, para que nós possamos aprender a caminhar a dois, ó. E de modo que o nome do Teu Filho seja glorificado. É em nome de Jesus que oramos, amém. Meus irmãos, diante desse versículo, nós chegamos a uma conclusão muito fácil, que para caminhar a dois é necessário existir concordância. É impossível dois caminharem juntos se não houver entre eles acordo. É certo que o contexto desse versículo, no livro de Amós, ele diz respeito ao relacionamento e é uma fala de Deus para o povo de Israel. Esse povo que não caminha junto com Deus, que é de dura cerviz, que tem dificuldade de se prostrar. Mas ele se aplica, sem dúvidas, completamente ao casamento. Até porque essa relação de casamento, ela é muito simbólica no relacionamento de Deus com o seu povo. Quando ele diz sobre a aliança, quando Jesus é o noivo e a igreja a noiva, quando trata de infidelidade, nós podemos encontrar isso no livro de Oséias, no Cântico dos Cânticos. Esse relacionamento conjugal, ele é, por vezes, simbolizado no relacionamento de Deus com o seu povo. Então nós podemos, e cai como uma luva aqui, sobre conflitos, tratar esse questionamento. Andarão dois se não houver
dois juntos, se não houver entre eles acordo? Difícil, né? A primeira parte aqui, o primeiro verbo, e o verbo que tem aqui, como se inicia esse versículo, chama a atenção, se a gente puder voltar, é andarão. Se os dois correrem, logo vão se fatigarem. Como é que, né, diante de uma caminhada tão longa que é o casamento, vão sair os dois correndo? Não dá. Se ficarem parados, não há evolução nem maturidade. Vão ficar no mesmo lugar. Então é andarão. E dois juntos. Se um correr e o outro andar, eles estão juntos? Não estão. Se um parar ou cair durante o caminho e o outro continuar, estão os dois juntos? Não. Andarão os dois juntos se não existir concordância. Então é necessário no casamento há uma caminhada passo a passo, no mesmo sentido e no mesmo tom. Mas como andar dentro de um casamento com tanta dificuldade, né? Vamos tentar entender como é que começou o conflito dentro do casamento. E aí nós vamos para Gênesis, para a queda. Vamos tentar entender o início do caos na humanidade. A princípio estava lá Adão e Eva no paraíso, os dois nus e não se envergonhavam, caminhavam conjuntamente, a harmonia era plena e perfeita, mas entra o pecado no mundo e com isso a dureza de coração do homem e da mulher. Depois, se vocês vão ler com calma Gênesis 3, dos versos 6 a 13, mas o contexto ali é o seguinte: a mulher viu que a árvore era agradável, comeu, deu de comer ao marido, abriram-se os olhos dos dois, perceberam que estavam nus, cingiram vestes para tampar essa nudez de folhas de figueira. E nesse contexto, Deus vem até Adão e fala. Vamos ler Gênesis 3, de 11 a 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mais além da gente aprender a transferir responsabilidade depois do pecado, e nesse caso aqui, inclusive, culpar a Deus, a mulher que tu me destes. Veja a situação que o pecado gerou. Essa mulher fala: ué, pera lá, esse homem que até agora me protegia, me cuidava, agora está me acusando? Esse homem que até agora me dava toda a segurança, está me delatando? Como é que essa mulher vai ter facilidade de se sujeitar a esse marido? Não teve mais. Por outro lado, semelhantemente, acontece com o homem. Qual foi a consequência do pecado para o homem? Vamos ver Gênesis 3,17. E a Adão, Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, você foi ouvir sua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Aí o homem fala: pera lá,
Como é que eu vou ouvir essa mulher? A mulher que entrou no mundo para ser minha auxiliadora, me auxiliou a entrar numa fria. E a partir dali o homem tem dificuldade de ouvir a mulher. Eu, tremendamente, como tenho dificuldade de ouvir minha esposa. Olha a bagunça que o pecado fez entrando dentro do casamento. E essas são duas perspectivas. E, a partir daí, inúmeros são os conflitos. Então, o homem pergunta, eu ficava aqui no paraíso, dando nome para bicho, nadando num belo riacho, e agora, para ter o meu alimento, eu vou ter que arar a terra, vou ter que suar. Como é que eu vou dar ouvido de novo a ela? Olha que interessante. E a queda faz essa confusão toda. E é natural, meus irmãos, que nós tenhamos no nosso relacionamento conflitos, mágoas, desarmonias. E parece mesmo impossível termos entendimento em todos os desafios da vida. Mas vamos entender o que é conflito. Uma definição de conflito é a forte ausência de entendimento entre duas ou mais pessoas. Veja só, não é só a ausência de entendimento, porque duas pessoas podem discordar sem existir o conflito. Mas quando há uma forte ausência de entendimento, isso gera um embate, gera um choque. E esse choque se prolonga quando se mantém o desentendimento. Então é fácil entender que, se houver uma unidade de pensamento, os dois concordarem, não há conflito. Também não existirá conflito se um dos dois se sujeitarem, não é verdade? Se um dos dois se sujeitarem, acabou o conflito. Vamos ler Efésios 5, capítulo 5, verso 21. Vamos começar do 20. Vamos pular mais um. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando há sujeição de um ao outro, conflito acaba. Se os dois entendem há acordo, andarão sem o conflito. Agora o problema existe quando? Quando o embate chega. Eu penso assim, eu penso assado, e não há concordância. E aí vem a dificuldade de caminhar juntos. Então o conflito existe quando não há concordância, ou quando não há sujeição, ou quando há firmeza de pensamento contrário. Continuo então com a pergunta de Amós 3:3, para a gente bater aqui em cima disso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? De modo algum. O conflito, ele na verdade reside na dúvida. Dúvida vem de duevi, duas vias. A dúvida é que vai gerar o conflito. Qual caminho eu pego? Essa via ou aquela? Pera lá, Tiago. Se eu penso por esse caminho, minha esposa pensa por aquele, não há dúvida. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que o caminho é esse. Há dúvida sim, porque esse pensamento é egoísta, individualista. E se somos corpo, marido e mulher, pera lá, se um pensa de um jeito e o outro quer ir para o outro lado, a dúvida existe, porque são um. Então, quando existe o conflito, é porque
aí há uma diferença de caminho. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não. Mas eu vou deixar aqui um ponto crucial. Para aqueles que gostam de anotar e de escrever, façam isso à caneta, com aquelas que não se apaga. Quando existir a dúvida, olhem para o caminho que glorifica a Deus. Quando existir a dúvida dentro do casamento, o casal tem que parar e observar para que lado está a cruz. E onde a cruz estiver, é para lá que a gente está indo. Se eu estiver indo para o outro lado e a cruz está para cá, eu tenho que parar um momento, e conversão é isso. Eu vou mudar de sentido e vou caminhar no sentido dessa cruz. Então, quando houver dúvida num casamento, a primeira pergunta que o casal deve se fazer é: qual lado glorifica a Deus? Esse é o primeiro lugar. Pessoal, existem distintas, inúmeras causas de desentendimento, de conflitos, e é impossível trazer um rol e ser exaustivo. Mas eu vou tentar numerar alguns, cerca de 10, são exemplificativos. 10 circunstâncias, temas ou situações na vida de um casal que geram conflitos. Nós vamos começar primeiro com a crença. A crença pode ser um motivo de conflito dentro de um casamento. E como é? Olha só, tanto é que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, deixou uma lição muito objetiva lá para a igreja primitiva. Vamos ler? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Isso vale para o marido como vale para a mulher. Pedro está dizendo para aquelas conversões na igreja primitiva, em que a mulher passava a seguir a Cristo e o marido não. Olha, seja sujeita a esse marido incrédulo, sabendo que quem cuida de você é Deus. E Deus, nesse versículo, deixa muito claro que Ele não precisa de advogado, Ele precisa de testemunhas. É o seu comportamento, é o seu amor, é o seu serviço, é quem vai fazer esse homem questionar: opa, pera lá. Que mudança de comportamento nessa mulher é esse? Que é esse Jesus capaz de fazer tamanha transformação? E aí ele vai ver Cristo. E isso pode acontecer de forma reversa também. Né? O homem crente e a esposa não. Então, não adianta ficar lá empezinhando: não vai para a igreja, vamos para a igreja, e não sei o quê, e isso, e aquilo. Haja em amor. Mas a crença, a diferença de crença, é um motivo de conflito. E Pedro está deixando aqui a lição de como lidar com ele, com testemunho. Vamos dar uma olhada em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o penúltimo versículo antes da queda. Deixará o homem pai e mãe. Vai se unir à sua mulher, é um processo. Deixa, une-se, e os dois nessa caminhada tornarão-se uma só carne. Como a família de origem, às vezes, mais atrapalha do que ajuda um casal, principalmente um casal novo. E esse deixar aqui, pessoal, ele é uma ruptura.
É deixar. Não é o deixar emocional, de cuidado, de respeito, mas é deixar pai e mãe começar uma nova família. E o pai e mãe tem que saber isso, que quando está levando a filha, o filho para o altar, eles vão iniciar uma nova família. Mas às vezes vêm as influências, ou nós, e certamente nós trazemos também toda a bagagem da família de origem. Nossa, quanta dificuldade tivemos no começo do casamento. Eu com a minha mochila, com as minhas histórias, a Raquel com as influências da família dela, eu entendendo que a minha forma de pensar era correta, porque é aquilo que eu aprendi, ela a dela. E como é que vamos caminhar juntos se não tem acordo, se os aprendizados das famílias de origem em vários pontos eram diferentes? Até aprender que ali se iniciava uma nova família e essas bagagens tinham que ser deixadas de lado e a gente ia aprender a ter a nossa família e construir o nosso formato. Como a família de origem pode gerar conflitos, e muitos durante o casamento. Prioridades. Você vem para o casamento com algumas ideias. A casa própria, o outro fazer viagens, cada um pensando de um jeito, e você lista 10 prioridades, a sua primeira, você olha na da esposa, é a 10ª, fala, e agora? A Raquel, prioridade dela é viajar. Vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar. Número 1. A minha é a 10ª. Nós vamos ter que começar a entrar num acordo. Vamos ter que encaixar isso lá na prioridade número 5 nossa. Não dá para viajar tanto quanto ela quer, porque não há dinheiro que suporte. E também eu tenho que me policiar para de tempos em tempos ter esse tempo de qualidade com ela. As prioridades são causas de conflito no casamento. E nós temos que aprender a dosar para ser um. A sexualidade, 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A sexualidade em homem e mulher é algo extremamente diferente. O homem é imediato. A mulher precisa do afeto, por ela ser emotiva. Ela leva um tempo para desejar o marido. Ela precisa de ser cuidada, regada. E aí também vem os conflitos na sexualidade. Esse é um tema que gera inúmeros conflitos. As finanças. Onde aplicar? Como aplicar? E esse dinheiro? O que nós vamos fazer? Ou esse dinheiro que não tem, como é que nós vamos fazer agora? Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Quando não, esse dinheiro é meu, esse é seu, esse é nosso. É a origem de vários embates, a falta de união nesse sentido. O nascimento e criação de filhos, olha quantas coisas trazem conflitos e podem gerar choques de que um pensa de uma forma, o outro do outro, não há entendimento, não estão andando juntos, nenhum dos dois se sujeitam. Imagina um casal que a esposa quer ter filhos e o marido não. Que embate forte. Ou quantos filhos vão ter o casal? A criação de filhos. Quanta dificuldade, quanto conflito. Olha, meu filho, eu imagino isso, ou isso e aquilo, a esposa isso,
mas a criança tem a vocação dela, né? E lá em casa nós oramos e pedimos para que eles possam ser guiados pelo Senhor nas suas escolhas. Mas quanta dificuldade na criação de filhos. Uma ordem que o pai dá, a mãe vai lá e desautoriza, diz outra coisa, e a criança é propícia para isso, né? Vai e pede primeiro para um, não deu certo, o outro nem sabe, vai lá e pede primeiro para o outro. O pai não pode desautorizar a mãe, nem a mãe desautorizar o pai. Tem que existir unidade nesse contexto da criação de filhos, porque isso dá segurança para a criança. Porque nesse momento você honra a sua esposa, ainda que não seja o meu entendimento. Se a Raquel deu uma ordem, eu tenho que ser duro com eles e falar: respeitem a mãe de vocês. Ela deu a ordem antes. Eu não estava aqui, não me submeteram, ela tinha que decidir. E a criança precisa dessa segurança. A má comunicação. Eu fiquei em dúvida em colocar aqui a comunicação como uma causa ou um instrumento do conflito, porque me parece que ela é os dois. Tanto como uma causa como um instrumento. O Fernando falou tempos atrás aqui, cerca de um mês, sobre a comunicação. E o caos, a entrada do pecado no mundo, desfez a nossa facilidade de se comunicar. Às vezes a gente quer dizer uma coisa, quando viu, falou outra completamente contrária, e aí já magoou, já machucou. E a falta de uma comunicação clara gera embates. Quando não, o casal em conflito deixa o assunto de lado e de atacar o assunto, passa a atacar um outro. Mas você, isso, e o assunto já ficou para trás. Nós temos uma tremenda dificuldade em nos comunicar. E se não houver uma boa comunicação, é possível andar os dois juntos? Não é. O compartilhar das atividades domésticas. No curso de casais, o casal é convidado a desenhar uma flor, uma margarida. E em cada pétala tem que colocar algo que faz dentro de casa, uma atividade sua. Às vezes a gente vê cada anomalia biológica ali, margarida com 2 pétalas e a outra do lado parecendo um jardim. Meu amigo chegou em casa cansado do trabalho. Se a esposa também está cansada, ou também trabalhou, ou cuidou, que é um trabalho grande das crianças durante o dia, vamos lá compartilhar essas tarefas. Eu não gosto de falar dividir. Dividir é algo que separa, né? Estamos falando de união, né? Nós temos que ir lá, leva para a escola, ou busca, ajuda de uma forma, faz um mercado. Vamos compartilhar as atividades para que ninguém fique sobrecarregado, né? Existem funções, sim, do homem, da mulher, mas as atividades domésticas geram inúmeros conflitos. Isso você tem que fazer. Isso sou eu que tenho que fazer. Por um tempo eu tive muita dificuldade de pôr os meus filhos para dormir. Aquela idade que eles estão cheios de energia ainda, agora eles estão com 12, 9 anos, mas eu já estava esgotado lá pelas 10 da noite. Eu virava para minha mulher e falava: meu Deus, vai lá pôr. O Mateus não dormia de jeito nenhum, como deu trabalho para dormir. Vai lá colocar essa criança para dormir. Ela exausta também na cama. Até eu aprender a entender a importância do pai colocar o seu filho e sua filha para dormir. Um momento em que as janelas se abrem, em que ele pode contar alguma coisa da escola, dizer alguma coisa que está afligindo o seu coração, orar por eles e eles poderem descansar. A criança dorme com segurança quando o pai, se existir essa figura masculina no lar,
coloque eles para dormir. É diferente. Hoje eu posso ter alguma circunstância, fazer uma viagem, um voo que chega à meia-noite em Londrina, meus filhos estão dormindo. Eu vou lá e dou um beijo em cada um deles e falo: papai chegou. E tenho certeza que o descanso deles é diferente. O homem tem que participar mais dessas atividades domésticas. Nós temos aí que ajudar a minha esposa. Eu também vou ser cobrado em casa depois dessa. Vou falar sobre lavar-louça daqui a pouco. Atividade profissional. Quantos homens ou até vezes mulheres focam a sua primeira prioridade no trabalho e olvidam a sua família, deixam ou relegam em segundo plano a sua casa? Meus irmãos, nós temos que ter claro algumas prioridades. E a ordem, ao meu ver, é essa. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, o trabalho. Em quarto lugar, a igreja. E aí você pode ter suas outras prioridades. Mas, se você tiver o trabalho como a sua prioridade, o trabalho é importante, não estou falando para ninguém amanhã pedir as contas, não. É muito importante o sustento do lar. Mas, quantas pessoas vão atrás de ganhar o mundo e perdem a sua alma, perdem a sua família, as crianças cresceram, o tempo com a sua mulher passou e o tempo que não foi remido não se volta. Não se volta. Como a palavra lançada, como a flecha que é solta, não tem como voltar atrás. Você pode fazer a partir de hoje, mas o que passou, passou. Falta de compreensão das diferenças entre homem e mulher. Outra causa muito própria dentro dos casamentos e nos relacionamentos conjugais. Às vezes não, sempre a gente olha as coisas através das nossas perspectivas, o homem da sua, a mulher da sua. E a gente esquece que é uma verdade que mulheres são de Vênus e homens são de Marte. Deus nos fez assim, diferentes. Somos iguais em dignidades, iguaizinhos para Deus. Homem e mulher, Deus os criou. Porém, somos diferentes. O homem é objetivo, linear, lógico. A mulher é multilinear. Eu estou trabalhando lá no computador, fecho os e-mails, fecho isso, fecho aquilo, fico lá só com um arquivo, com uma janela. Entro na sala da minha esposa, olho a barra de ferramentas ali, tem 32 arquivos abertos. Falei, mas como? Socorro! Homem e mulher são diferentes. O homem é racional, a mulher é emotiva. Se nós não entendermos um ao outro, nós vamos ter conflito. A constituição dela a faz pensar assim. A minha natureza de homem me faz agir desse modo, mas eu tenho que entender e ouvir o outro lado. Então é muito comum a falta de compreensão desse formato que a mulher é e a forma que o homem se expressa. Mas onde é que está a plenitude? E é aí que a gente consegue enxergar Deus até nessas diferenças, que os dois se completam. O homem sozinho vai ter suas limitações, a mulher sozinha tem as suas limitações, mas juntos se completam. Até em amar gera conflito. Vocês sabiam disso? Tem um livro super interessante, quem puder ler esse livro, do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Até amar pode gerar conflito. Como assim? Ele identifica lá 5 formas de amor. Ele fala
do amor pelo toque, carinho, palavras de afirmação. Eu te amo, como é que você está? Que bonita que você está hoje. Essa é uma forma que eu amo, com palavras de afirmação. Presentear é uma forma de amor. Atos de serviço. Quando você faz algo por alguém, isso é um amor. O tempo de qualidade, o tempo que você para estar junto, é uma forma de amor. Só que por vezes, e os homens e as mulheres têm geralmente linguagens diferentes de amor, isso vem para o casamento também. Eu amo em uma frequência, em uma onda, ela ama em outra, ou eu amo em uma ou duas ondas, majoritariamente, e ela em outra. E falei, eu estou amando, 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 e essa mulher não me ama. E ela do lado de cá está amando, 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 e falei, esse homem não me ama. Vou dar um exemplo aqui para a Raquel não ficar brava, não vou usar mais ela. Minhas crianças, o Mateus é claramente amado e ama por meio de palavras de afirmação e de toque. Ele chega na Júlia e ela está com o cabelo todo arrumadinho, ele vai lá, passa a mão, beija, te amo. E ela me solta, meu cabelo, sai para lá, sai para lá, sai para lá. E ele vem chorando, magoado, ela não me ama. Aí a Júlia ama com tempo de qualidade. Ela chega, Mateus, vem jogar um joguinho comigo, fica comigo, vamos assistir um filminho juntos. Que jogar jogo, que filminho. Ah, ele não me ama. Isso existe dentro do casamento. Nós temos que aprender qual é a linguagem da nossa esposa e do nosso esposo e nos esforçar para aprender a amar na linguagem dela. Daí, Maurício, eu fui aprender que quando eu estou lavando louça, ela está se sentindo amada. Olha que coisa maluca. Mas é. E no fim de semana, quando eu retiro o lixo, é um ato de amor. Porque a linguagem de amor da Raquel é ato de serviço. Acabei citando, amor, desculpa. Mas vamos aqui, caminhamos. E qual caminho tomar? No namoro é fácil, né? Houve o conflito, cada um vai para um lado. Um vai para sua casa, o outro vai para o outro, não precisa tratar o assunto. E eles voltam a se ver no outro dia e nem tocam no assunto. Mas no casamento é diferente. A gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós temos que ter maturidade de enfrentar o assunto. Às vezes o casal não quer tratar o assunto, tem que conversar sobre o assunto. Não é mais propício o momento que os dois estão de cabeça quente. Mas o conflito tem que ser resolvido, né? No namoro dá para fugir do conflito. No casamento não dá. No casamento o conflito tem que ser tratado. Os dois vão ter que parar para resolver a pendência, a caminhada. E essa caminhada, ou essa dúvida que gera, de querer um para um lado, outro para o outro, ela pode ter um caminho construtivo ou um caminho destrutivo. E muitos optam pelo caminho do divórcio. Já fazendo aqui propaganda para a semana que vem, a Cota vai falar sobre divórcio, sobre a guerra ao divórcio, acho que é o título. Mas será que o divórcio é o caminho mais fácil? Me parece que não. Ou sim? Parece mais fácil. Vai para cada um para um lado e cuida da sua vida. Ele pode ser até mais fácil, mas por vezes é o mais covarde. Porque o casal cristão tem que botar o joelho no chão e aprender a amar e servir um ao outro. Ele pode ser mais fácil, mas nós somos chamados a amar. O cristão ele é voltado para fora, para o outro. E vou falar algo aqui muito sério,
Muitos casais casam, falando, se não der certo, eu separo. Não é isso que a gente escuta? Meus irmãos, o divórcio não pode ser uma opção dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque frequentemente existirão motivos para ocorrerem o divórcio se ele for uma opção no seu coração. Se você tiver isso lá dentro, meu filho, minha filha, motivo não vai faltar dentro de um casamento para isso acontecer. Então a primeira coisa que um casal tem que fazer, não importa o conflito, nós estamos firmes de que vamos caminhar juntos. Né? A esposa do evangelista Billy Graham, durante uma entrevista, foi perguntada frontalmente pelo repórter se ela já tinha pensado em se separar. Ela diretamente olhou e falou, não, separar nunca, mas matar ele algumas vezes. Brincadeiras à parte aqui, né? Às vezes a gente quer torcer o pescoço um do outro. Esfria a cabeça, vai tomar um banho gelado, toma um copão d'água bem cheio, deixa passar essa ira, mas caminha junto. Né? Esse mesmo caminho vai ter aflições, diferenças, machucados, sem sombra de dúvida. Jesus disse, nesse mundo passarei por aflições, por apertos, e o casamento não está livre disso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e venceu por nós. Se venceu por mim, venceu pelo meu casamento. Nós temos que seguir firmes nesse caminho de aprendizagem, de sermos transformarmos-nos em uma só carne, deixar pai e mãe, tornar-se um só. E a liderança? Aqui é outra polêmica muito grande dentro dos casamentos. Por vezes, o conflito não é resolvido por meio da concordância. Lembra que eu disse? Se houver concordância, os dois estão caminhando junto. O conflito é o embate. Vamos para o lado de cá, vamos para o lado de lá, vamos para o lado de cá, para o lado de lá. Mas pode existir uma segunda opção, que é a sujeição. O marido abre mão da forma como pensa e fala, não, ouve a sua esposa e vamos lá. Ou, por vezes, fala, não, esse é o sentido e dá a mão aqui e nós vamos por aqui. Vamos ler Efésios 5, 22 a 25. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Uau! Veja, tratar sobre submissão é algo muito pontual na Bíblia e muitos fogem desse tema porque ele é muito mal compreendido na nossa cultura atual. Se entende que submissão é algo militar, ordenativo de alguém que está abaixo. E não tem nada disso no contexto bíblico. Muito diferente. Essa sujeição é amor. E só é possível para quem é cheio do Espírito. Eu vejo muitos tratando esse tema, partindo aqui o capítulo 5 de Efésios, os versos 21 em diante. Mas esquecem do versículo 18. Vamos ver o que diz o versículo 18, que é anterior a ele. Não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito,
enchei-vos do Espírito. E aí depois vai entrar em sujeitai-vos uns aos outros. Só é possível se sujeitar a alguém, nós, seres humanos que temos o nariz empinado, se formos cheios do Espírito. Então, a mulher que é cheia do Espírito vai se sujeitar a esse marido, porque ela sabe que esse marido é o cabeça dela, mas antes, como cabeça da família, está Cristo. E que se o marido agindo, acertando ou errando, ela sabe que antes de tudo, o cabeça é Cristo, e é Deus quem está cuidando dela. Então ela vai ter facilidade de se sujeitar a esse marido, quando ela vê que esse marido é sujeito a Cristo. E quando esse marido se sujeita a ela e à família em amor. E vocês, mulheres, acham que é difícil se sujeitar ao marido? Imaginem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Misericórdia de mim, Senhor. Me dá desse amor sacrificial. Será que eu consigo me dispor de modo a entregar a minha vida em favor da minha mulher? Como é complicado isso. E olha esse chamado que nós temos. De amor sacrificialmente. De modo que a gente deve sacrificar os nossos interesses, as nossas particularidades, as nossas prioridades em favor da mulher e da família. Então esse sujeitar é um ao outro. E é o exemplo da Trindade. Essa harmonia existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o dia que nós somos cheios do Espírito, a mulher vai ter facilidade de sujeitar ao marido, e o marido vai ter facilidade de abrir mão dos seus próprios interesses e olhar para o interesse familiar. Mas saibam aqui que de toda forma o marido foi chamado e colocado por Deus para ser o cabeça. E se houver a dúvida, essa mulher deve descansar e entregar a liderança para esse marido, que para acertar ou para errar, vai escolher. Meu irmão, enchei-vos do Espírito e lidere a sua casa, ouvindo a sua mulher, sabendo que aquela decisão não seja uma vontade individualista. E seguimos aqui, e aqui encontramos a cruz. Veja que o conflito é inevitável. E nós citamos alguns. Se sobrar tempo aqui depois, nós podemos conversar e vocês me levantam tantos quantos outros temas conflituosos dentro do nosso casamento. Mas a cruz redime a tudo. Quando aprendemos a aplicar o amor sacrificial no conflito, há resolução. Vejam que o homem pertence à mulher. Vamos para Gênesis 2, 23. Nós estamos falando aqui de pertencimento, de ser um do outro. E disse o homem, olha a exclamação que o homem fez quando Deus lhe apresentou a mulher. Quando ele já tinha observado que existia a vaca para o boi. E por aí vai a correlação dos animais. E aí ele acorda e diz, esta afinal é osso dos meus, olha aqui o pronome, meus ossos, e carne da minha carne. Isso é pertencimento, não é posse nem propriedade. E além do marido pertencer à mulher, e ela também derivar da carne dele e dos ossos dele, nós pertencemos à família de Deus. Olha como esse pertencimento é completo e como nós podemos fazer parte da família de Deus, de chamar carinhosamente o Senhor dos Exércitos de Pai. Vamos para 1 João
3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Olha aqui o pertencimento. Somos filhos de Deus. Por essa razão. Mas vamos parar aqui, está completo. De fato somos filhos de Deus. Meu irmão, você que foi cravado naquela cruz, tanto quanto a sua esposa, pertencem e são herdeiros do reino do nosso Pai de amor. Então nós precisamos entender e agradecer a Deus a diferença que a cruz faz dentro dos nossos relacionamentos e principalmente no nosso casamento. Nós pertencemos ao Pai. Isso faz com que o cordão de 3 dobras não se rompa facilmente. Eclesiastes 4, 9-12. Vamos aqui rapidinho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus irmãos, a corda que tem 2 pontas, 2 linhas, ela se rompe com facilidade. Mas quando nessa trama entra um cordão a mais, que é Jesus, há uma firmeza diferente. O casamento estribado na rocha, que é Cristo, é chamado para ser outro, é chamado para ser aperfeiçoado, inclusive nos conflitos. A cruz redefine todo o lar. Mário citou aqui Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que esse homem que é o sacerdote do lar e essa mulher que é sua auxiliadora tem em primeiro lugar Deus dentro dessa casa, pode vir tempestade, pode vir ofensas, conflitos, embates, machucados, e virão. Se você se encaixou ali em 1, 2 ou em todas aquelas listas, não se preocupe. Você está vivendo, caminhando a 2. É isso mesmo, eu também. Mas quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, o nosso lar tem um rumo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos falando de caminho. Quer caminho mais seguro nessa opção das 2 vias? A de que aponta para a cruz? Ele é o caminho. Conflitos virão, mas o foco é o Senhor. O olhar do casal é junto para a cruz. E ali, nesse caminhar, eles vão se unindo. Eles vão se aperfeiçoando. Vão superando conflitos. Sempre nutridos na sua força? No seu esforço? Não. Nesse amor de Jesus. Crescimento no conflito. Poxa, então é possível crescer diante do conflito? Então é possível ser aperfeiçoado no desentendimento, no caos, no contraste, na ofensa? É. Sabe por quê? No conflito nós somos instados, provocados, empurrados a amar. O conflito gera crescimento. O conflito permite
nós ficarmos mais parecidos com Cristo. Como assim, Tiago? O conflito nos leva a amar, a perdoar, a aprender a ter um tempo de qualidade, como Jesus fazia com seus discípulos, caminhava, nos ensina a discipular. O conflito nos deixa mais parecido com Cristo. Pode ser doloroso o caminho? E nosso Pai não poupou seu próprio Filho de uma morte horrenda? Nós temos conflitos. A dureza do coração, do meu coração, do seu coração, Raquel, faz isso nas nossas vidas. Mas, a partir do momento em que nós olhamos para Cristo e podemos ver que Ele morreu aquela morte em favor da minha esposa, que não tem mérito nenhum, não a julgou. Quem sou eu para apontar o pecado? Vou julgar que não tenho também mérito algum, que tenho as mesmas falhas, que fui incluído naquela cruz com Ele. Quando eu olho para minha esposa, o conflito tem que me fazer, ao final, ser misericordioso com os defeitos dela. E elas com os meus, que são muitos. Há muitos. A lista é longa. Colossenses 3, 12 a 14 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que versículo lindo. Perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Como é que eu vou apontar os erros dela e os aponto? Se todos os meus ficaram lá naquela cruz, foram jogados no mais profundo dos mares e não vão ser levantados contra mim? Senhor, me capacite a isso, ó Pai, com esse amor sacrificial. Ninguém nasce sabendo ser casal. Ninguém. E talvez ninguém morra sabendo completamente ser casal. Ninguém nasce sabendo viver a dois. Nós vamos aprendendo, vamos diminuindo as expectativas que temos sobre os nossos cônjuges. Às vezes a gente coloca lá um ideal tão grande dentro do casamento, que é inatingível. Mas o amor constrói. E o amor é aprendido. Tá? O amor é um processo em que ele é construído. E para encerrar, meus irmãos, eu queria deixar com vocês algo que é pontual dentro da vida de uma família. A missão da família. Vocês sabem qual é a missão da família? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus juntos. Essa é a missão do casal, a missão da família com os filhos. Veja, você que não tem filhos, o casal é uma família. Não precisa ter filho para ser uma família. Vocês são uma família. E a missão da família é glorificar a Deus juntos. E glorifica-se a Deus na forma que se resolve ou se resolvem os conflitos. Nós glorificamos a Deus. O conflito vem, mas na forma que nós resolvemos ele, nós podemos ou não glorificar a Deus. E se houver crescimento, então ali o nome do Senhor é glorificado. Vamos orar aqui, já para até acelerar, Mário, se você me permitir, porque eu estou com o tempo cravado aqui.
Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos a respeito da Tua palavra e os seus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós somos agraciados com a Tua misericórdia, muito mais além de todos os nossos defeitos, ó Pai. Isso inclui todos os defeitos que nós trazemos para o casamento, Senhor, todos os embates, todos os tropeços e ofensas, ó Deus. Pai, ensina-nos a corrigir a rota da nossa vida em família, Senhor. Que esse andar seja conjunto e estribado na Tua palavra, no Teu amor, para que, ao verem o nosso casamento, Senhor, Jesus seja glorificado em tudo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo conosco, ó Pai, e nos ensina essa longanimidade dentro do casamento também. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.